Tempo é, de fato, o ativo mais valioso que a gente tem. Por isso é muito importante a gente trazer em foco aqui algumas coisas com as quais simplesmente não vale a pena a gente perder o nosso tempo. Por isso, nesse vídeo, eu decidi trazer então 7 coisas em que a gente, em hipótese alguma, deveria se pegar perdendo o nosso tempo. Mas antes de começar, deixa o seu gostei, cara, porque esse tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui tem a intenção de ajudar outras pessoas e se você possivelmente sentir que ele possa ajudar alguma coisa na sua vida, quer dizer que provavelmente ele vai ajudar outras pessoas também. E quando você dá o gostei, o YouTube entende que esse é um vídeo maneiro, então ele leva para mais pessoas e a gente acaba todo mundo agregando valor para uma quantidade de pessoas possível, beleza? Obrigado. A primeira coisa que a gente não deveria perder o nosso tempo fazendo é ofender as outras pessoas. Fica comigo. Quando a gente se pega numa situação onde sente prazer em tirar a felicidade de outra pessoa, a gente tem que levantar um red flag. A gente tem que tomar cuidado, porque isso mostra que existe alguma coisa de errado com a nossa vida. Porque a gente sabe que o fundamento principal para conseguir gerar riqueza para a nossa própria vida é através de ajudando outras pessoas, resolvendo um problema para essas pessoas. Ou seja, a primeira coisa que a gente deve pensar em fazer é em retribuir para a sociedade antes de tirar algo dela. Dinheiro é a consequência do problema que a gente resolve ajudando outras pessoas. Por isso, se a gente ofende outras pessoas, a gente está descumprindo essa premissa básica de que a gente deve agregar algo para a sociedade. Afinal, se a gente acha mais importante ofender alguém única e simplesmente por ofender, a gente não está agregando nada para o mundo. A gente só está, provavelmente, fazendo o dia de alguém pior. E isso não vai ajudar em nada, absolutamente ninguém. E deixa eu falar uma parada, cara. Sabe qual que é a impressão que você passa quando você toma o tempo para ir lá nas redes sociais e falar mal sobre alguma pessoa? A impressão que passa não é que você é uma pessoa boa. A impressão que passa é que você simplesmente é uma pessoa que não tem nada melhor para fazer com o seu tempo. Porque pessoas que são bem-sucedidas têm muita noção do quanto o tempo delas vale e elas preferem usar o seu tempo para agregar para o mundo, para produzir resultado e trabalhar, que elas sabem que isso vai gerar depois para elas, do que ficar perdendo tempo sozinho no quarto, fazendo nada com seu tempo, ofendendo outras pessoas. Então, se você está fazendo isso, não acha que você vai estar se saindo bem por fazer o dia de uma outra pessoa pior. O que você está se fazendo é mostrando para o mundo inteiro que você é um desocupado, que não tem nada mais produtivo para fazer com seu tempo. A segunda coisa, pegando esse trend, que está diretamente relacionado ao que a gente falou na primeira, é não se deixar ser ofendido. Cara, a gente precisa encarar a bruta realidade da nossa sociedade hoje, que é as redes sociais permitem que todo mundo queira ser um juiz de opinião, julgando os atos e atitudes de todas as pessoas sem que eles tenham a menor credibilidade para falar a respeito. E pode ser que eventualmente você faça alguma coisa, se exponha de alguma forma que não vá agradar outras pessoas, e aí essas pessoas venham cair em cima de você com hate, com ofensas. E o nosso trabalho, e o seu trabalho, é saber se blindar contra isso, pensando, essas pessoas não têm nada melhor para fazer com o seu tempo, então eu não vou perder o meu tempo dando ouvidos para quem não vai me agregar em nada. Porque a partir do momento em que você reconhece que você é o melhor da situação, em que você de fato, se está se expondo, é porque está tomando risco e colocando o seu na reta para agregar alguma coisa para o mundo, você sabe que o seu trabalho tem um foco no outro, em ajudar outras pessoas. E tudo que a gente fizer, cara, sempre vai ter algum resultado em que alguém vai olhar pra gente e vai falar, putz, eu não gosto, eu acho que o que você tá fazendo é errado, eu acho que você não tem perfil pra isso, para de fazer o que você tá fazendo, desiste. Sempre vai ter gente assim. Só que essas pessoas, com certeza, não estão fazendo nada. Se essas pessoas não estão fazendo nada, a gente não precisa dar credibilidade para a ofensa, para os hates que elas trazem pra gente. A gente precisa se preocupar em agir como as pessoas bem-sucedidas agem, que é focando no que você precisa fazer e fazendo mesmo assim. Will Smith tem uma frase em que ele diz, cara, se o que você está fazendo não ajuda outras pessoas, então você está fazendo a coisa errada. Você está perdendo o seu tempo. Então, certamente, se você sabe que o que você está fazendo vai única e exclusivamente ter o propósito de agregar alguma coisa para o mundo onde você vive, e aí outras pessoas vêm cair em cima de você por causa da exposição que você ganhou fazendo isso, pensa o seguinte, você está no caminho certo. Terceiro, você não deveria perder seu tempo discutindo com pessoas com opiniões diferentes das suas
que são intolerantes. Para você entender o contexto do que eu tô falando aqui, deixa eu te contar uma história. Um viajante um dia encontrou um homem sábio e ele perguntou para o homem sábio o seguinte: Homem sábio, para você qual que é o segredo da felicidade? O homem sábio respirou, ele pensou, olhou para o viajante e disse assim: O segredo da felicidade, viajante, é não discutir com pessoas intolerantes. Daí o viajante olhou para ele com uma cara de incredulidade e disse: Quê? Que burrice, velho. Tu realmente acha que o segredo da felicidade é essa? Eu discordo completamente de você. Aí o homem sábio olhou pra ele e disse: concordo contigo. Cara, o que é intolerância? Intolerância é incapacidade de alguém aceitar opiniões dissonantes às suas. Porque a gente foi moldado em um contexto, em uma determinada circunstância, que fez com que ao longo da nossa vida a gente desenvolvesse senso sobre como as coisas funcionam e deveriam funcionar. Só que a verdade é que cada pessoa teve vivências, experiências diferentes ao longo da sua vida que moldaram a forma como essas pessoas pensam. Então, se existem aqueles que pensam de forma completamente diferente de você, em relação à religião, em relação à política, em relação à economia, não quer dizer que essa pessoa esteja errada. Quer dizer simplesmente que ela teve vivências, experiências e conhecimentos ao longo da sua vida que corroboraram para ela formar aquele pensamento que ela tem. E quando você se irrita por alguém simplesmente dizer o que pensa, você é intolerante. Intolerância é o berço dos maiores massacres que a gente conhece na humanidade. Ele é o berço do fundamentalismo, ele é o berço de guerras, ele é o berço de massacres, porque a partir do momento em que pessoas pensam um pouquinho diferente da gente, a gente já começa a olhar para essas pessoas como eles e não como nós. E com esse pensamento de que existem eles e eles não fazem parte de nós, que surgiu o nazismo, que surgiu o fascismo, que surgiu o próprio fundamentalismo. E você entende por que intolerância é uma coisa tão sem sentido? Porque todo mundo é diferente um do outro, e uma das grandes belezas da nossa humanidade é que todo mundo, justamente por ter tido experiências tão diferentes ao longo da sua vida, acaba dando à coletividade humana tanta diversidade, tanta coisa nova que a gente pode explorar. São tantas culturas, tantos pontos de vista, tantos sensos críticos que a gente pode absorver para conseguir olhar a realidade à nossa volta com um pouquinho de diferença. E parece simplesmente que tem gente que perde tempo querendo discutir, querendo se fazer ser certo sobre a opinião do outro, sendo que o que na verdade essas pessoas estão fazendo é se colocando numa posição onde todo mundo vai ouvi-las falando e sabendo que, cara, essa pessoa é intolerante. Não importa o seu posicionamento político. Via de regra, todas as pessoas que tiverem algum posicionamento em relação a qualquer coisa vão querer o mesmo fim que você, vão querer que a nossa sociedade prospere, vão querer que o mundo seja mais rico, vão querer que as pessoas no geral tenham mais dinheiro. Agora, a forma como elas veem que isso deve ser alcançado muda, mas o fim ainda é o mesmo. Todo mundo já conheceu alguém, ou mesmo passou pela experiência de perder uma amizade por causa de uma discussão de política. E numa boa, velho, isso é uma parada tão infantil, porque dois adultos, duas pessoas maduras que sabem que existe diversidade e existe opinião e que isso é uma das grandes belezas que formam a nossa espécie, a humanidade, dois adultos que reconhecem isso, conseguem absorver a opinião do outro e continuar se falando normalmente como se nada tivesse acontecido, mesmo que discorde. Sabe, a gente tende a julgar, sabe, porque quem julga, quem acaba sendo intolerante, acaba caracterizando uma única pessoa por uma única opinião que ela ouviu uma vez e desconsidera todas as possíveis coisas que ela fez ao longo da sua vida que foram boas, que foram de fato para ajudar outras pessoas. É como se a gente resumisse toda a complexidade do que é ser um ser humano em uma só característica superficial que a gente conheceu naquele momento e esquecesse tudo que ela passou e fez na sua vida. O ser humano é complexo demais para a gente assumir posição de Deus e sair julgando as pessoas. Ninguém deveria ter o direito de fazer isso. Então não perde o seu tempo discutindo com quem tem esse quê de intolerância, que infelizmente é muita gente ainda. Você pode e deve discutir com pessoas que pensam diferente de você para você conseguir se engrandecer e adquirir outros pontos de vista, mesmo que afinal você acabe não concordando com essas pessoas, mas pelo simples exercício de se colocar na posição do outro. Isso é um exercício de coletividade, é um exercício de solidariedade em que todo mundo se engrandece. Agora, se você chegar numa situação onde claramente a pessoa com quem você está conversando é intolerante, não perde seu tempo. Você não vai tirar nada de proveitoso para você dali. Quarto, você não deveria perder seu tempo fazendo coisas que você poderia delegar. Vamos lá.
Em alguns dos vídeos aqui no canal, a gente explicou o conceito de uma parada chamada matriz de Eisenhower. Isso é um diagrama que basicamente ajuda você a definir e classificar as suas atividades do dia em ordem de importância e urgência. E a gente sabe que com base nessas diferentes classificações que a gente fizer na matriz, a gente vai dar prioridade para cada uma das atividades. E existem algumas atividades que devem ser delegadas. Essas são as atividades que são urgentes da gente fazer, só que não são importantes e não vão agregar nada para a nossa vida. Como, por exemplo, na minha opinião, eu não acho que lavar a louça seja algo que vai de fato agregar alguma coisa para o mundo ou que vai me ajudar a conquistar qualquer coisa. Não é nenhuma questão de disciplina, porque você sabe que se você deixar de lavar a louça para trabalhar, você ainda está agregando alguma coisa para o mundo, inclusive alguma coisa que de fato você pode colher depois. Só que lavar a louça, na minha opinião, é você perder o seu tempo quando você poderia fazer alguma coisa mais valiosa que você estivesse entregando para o mundo. Então, o que você deveria fazer? Cara, quando o custo do seu tempo de fazer alguma coisa que poderia ser delegado é maior do que o quanto você vai gastar para delegar isso para outra pessoa, então delega. Mesmo que você precise pagar monetariamente, porque o resultado que você vai ter financeiro no final das contas é maior se você pagar outra pessoa para fazer isso. E, às vezes, as coisas que você se encontrar delegando podem até ser coisas que vão ajudar essas pessoas para quem você delegou a agregar alguma coisa para o mundo, a desenvolver alguma habilidade que para você pode ser muito operacional e que não vai fazer muito sentido para você, mas que para outra pessoa pode fazer muito sentido e ser importante para ela desenvolver na sua vida. Então, se existem coisas que você se pega fazendo que não vão te ajudar a desenvolver nenhuma habilidade nova, não vai te ajudar a conceder ajuda para outras pessoas, então, cara, não importa. Delega. Se você não conseguir pedir por um favor para delegar essa coisa, você paga para ela ser delegada caso o custo do seu tempo seja maior do que o custo de você pagar essa pessoa. Fala um exemplo aí de coisa que você tem que delegar, Pietro. Lavar a louça, limpar o chão. Limpar o chão também. Fazer comida. Mas a gente fica muito só em coisa de tarefa doméstica. Vamos expandir mais, assim. Qual tipo de coisa que a gente se pega fazendo e que, cara, a gente simplesmente não deveria fazer? Sei lá, limpar o potter. Limpar o... no potter. Sabe uma coisa que eu acho que pode ser também? O quê? É quando você tá, por exemplo, viajando de carro e você poderia estar fazendo stories e produzindo conteúdo, alguma coisa que possa gerar retorno para você em audiência, você contratar um motorista para estar ali contigo. Isso seria uma coisa que você pudesse delegar. Outra coisa, pensa aí. E no mercado, poderia pedir pelo rap. E fazer as compras do mercado. Isso é uma boa. Você pode pagar para outra pessoa fazer as compras e trazer para sua casa. É verdade. É verdade, com certeza, porque o tempo que a gente leva no mercado é uma parada que é muito dinheiro é muito mais dinheiro que a gente gasta indo até o mercado do que o que você gasta no mercado de fato, né? O tempo, né? É o custo do seu tempo, exatamente. Quinta coisa que você não deveria perder seu tempo fazendo. Presta atenção. Esperar pelo momento certo. A gente tem esse pensamento na nossa cabeça de que para a gente tomar alguma iniciativa, algum risco, alguma coisa que possivelmente possa gerar muito retorno para a gente precisa esperar pelo momento perfeito. Talvez quando a gente terminar a faculdade, talvez quando a gente entrar de férias, talvez quando os nossos pais forem viajar e pararem de encher o nosso saco, talvez quando você estiver ganhando muito bem, não sei, você coloca alguma ideia, alguma utopia na sua cabeça de que quando esse momento, essas circunstâncias chegarem na sua vida, só aí sim você vai tomar iniciativa e fazer o que você quer. Só que, vou te falar uma parada, não existe momento perfeito. E por uma coisa muito simples, porque existem imprevistos. Quanto mais tempo passa, mais responsabilidades a gente vai tendo que lidar com a nossa vida. Pode ser que daqui a 20 anos você já tenha filho, você já tenha gente dependendo financeiramente de você, pode ser que você tenha que cuidar dos seus pais, pode ser que você tenha uma série de obrigações que você tem que fazer no dia a dia que vão impossibilitar completamente você abrir mão da sua fonte de renda para começar a empreender ou arriscar fazendo as coisas que você quis sempre quando você era mais jovem e que você deixou de fazer justamente esperando esse momento perfeito. Enquanto agora, se você que está vendo esse vídeo agora é minimamente jovem e por mais que você ache que tem uma porrada de coisa para fazer, você está no melhor momento da sua vida para você tomar iniciativa e arriscar. Então você não deveria perder nem mais um minuto esperando pelo momento perfeito, porque esse momento perfeito é agora. Então aproveita, irmão, porque numa boa, se hoje você dorme numa cama, se você tem um teto sobre a sua cabeça, se você tem comida na sua mesa e você tem pais que te amam e estão dispostos a fazer tudo por você, não existe melhores circunstâncias no mundo para que você arrisque. E te falar uma parada, não tem nada na nossa vida que a gente não possa deixar de fazer hoje, que daqui a 2 anos a gente não volte exatamente para onde a gente parou. Então, por exemplo, vou dar aqui uma coisa pessoal da minha vida. Eu tranquei a faculdade
se eu não me engano, em dezembro de 2018. Em dezembro de 2018, eu tinha 2 meses de canal. Eu sabia que, caso eu não conseguisse fazer esse negócio vingar em até 2 anos, eu poderia reativar a minha matrícula que estava trancada e voltar exatamente para o mesmo período, estudando as mesmas matérias, com os mesmos professores que eu teria, caso simplesmente tivesse continuado sem arriscar. Breno, que coisa absurda. Você então está incentivando jovens a largarem a faculdade. Não, mano, se você tá pensando isso numa boa, quem larga a faculdade e é bem sucedido é a exceção. A gente tem a história de pessoas como Steve Jobs, Bill Gates e qualquer um que você possa pensar que largou a faculdade e teve sucesso, mas essas pessoas são a exceção. Caso você tenha atingido um momento da sua vida onde você não vê futuro fazendo o que você está fazendo agora, então pode ser que você precise mudar. Pode ser que você precise tomar alguma nova direção para a sua vida e talvez isso possa ser trocar de curso de faculdade, talvez isso possa ser deixar a faculdade e fazer outra coisa completamente diferente. Quem vai dizer isso é você, não sou eu. Você que tem que ter senso crítico para definir o que você vai fazer para a sua vida. No meu caso, foi largar a faculdade e até agora também está dando muito certo, graças a Deus. Mas com você pode ser outra parada completamente diferente. Número 5. Você não deveria perder seu tempo culpando coisas sobre as quais você não tem controle pelos problemas que você tem na sua vida. Cara, isso é uma cultura muito desse estado de vítima que a gente aprende a se comportar na nossa sociedade. Porque nesse mundo gigante aí de 7 bilhões de pessoas, pode ser muito provável que a gente se sinta ínfimo, que a gente se sinta sem poder para mudar as coisas à nossa volta. Pode ser que a gente veja problemas no nosso governo e fique se sentindo triste e reclamando da vida e vendo a situação econômica e não conseguindo ver prosperidade na nossa vida por causa disso. Pode ser que você veja um monte de coisa, de circunstâncias à sua volta que te deixam absolutamente desmotivados em continuar tomando iniciativa para fazer qualquer coisa, já que o nosso poder é tão pequeno. Só que a verdade, cara, a real verdade não é que a gente é ínfimo se comparado à grandeza do mundo e das circunstâncias à nossa volta. Vamos lá, sim, de fato, você não consegue escolher onde você nasceu, você não consegue escolher como a sociedade te trata, você não consegue escolher a forma como outras pessoas vão olhar para a sua cultura, para a sua etnia. Mas o que você pode escolher é onde focar, o quanto de trabalho você coloca nos seus sonhos, você pode escolher o significado de alguma coisa que acontece contigo e você pode escolher o que fazer. O que fazer com isso. Ou seja, mais importante do que se deixar sobrecarregado pelas circunstâncias à nossa volta é entender que a gente tem total responsabilidade sobre o que a gente faz dado a essas circunstâncias. Se as circunstâncias são umas, quer dizer que a gente pode se adaptar, que a gente pode agir sobre essas circunstâncias para mudar a direção que a gente estava seguindo. Se as coisas não saem como a gente espera, quer dizer simplesmente que agora a gente precisa exercitar, prosperar nessas novas circunstâncias. Se a gente erra porque as coisas dão errado, quer dizer então que a gente deve tirar insumos para aprender como fazer direito e fazer melhor da próxima vez. Ou então ter a mentalidade de que você não fracassou, mas que você descobriu uma forma sobre a qual você não deve fazer algo e por isso você está mais perto de fazer ela da forma certa. É essa mentalidade. Então se lembra, você pode escolher onde focar, a quantidade de horas que você coloca trabalhando no seu sonho, você pode escolher o significado do que acontece na sua vida e você pode escolher o que fazer com base nisso. 7º, esse aqui, antes de falar, não é para todo mundo. Provavelmente vai ser bem polêmico e vai ter muita gente querendo xingar aqui nos comentários, mas é preciso ser falado, é preciso ser falado. O 7º é o seguinte, você não deveria perder seu tempo escapando da sua vida através do uso de entorpecentes toda sexta-feira à noite e sábado. Essa não é para todo mundo, cara. Não é, porque esse na verdade é para um grupo muito pequeno de pessoas. É para aqueles que querem de fato sair da mediocridade e viver uma vida grandiosa, uma vida acima da média. O conceito de medíocre é quando você tá na média, é quando você faz as mesmas coisas que todo mundo faz e por isso você tem os mesmos resultados. Então se você não gosta do seu trabalho, se tudo que você gosta de fazer na vida é esperar chegar sexta-feira à noite para você ir pra festa, poder beber e se drogar e curtir com seus amigos toda sexta-feira à noite, sábado e domingo, você vai ter uma vida medíocre. Ai, esse menino, nossa, toda a minha felicidade é poder chegar sexta-feira à noite e poder brincar com os meus amigos, falar com as pessoas, ficar nas menininhas e tal, adoro! O único motivo de você achar que esse é o motivo da sua felicidade, que você ir pra festa e ficar fazendo as experiências, são momentos que você gera pra você e vão te dar histórias pra você contar no futuro e você quer ter histórias pra contar. Irmão, isso é desculpa, porque você não tem noção
da felicidade que é gerada através da conquista de coisas grandiosas que você fez pelo seu próprio trabalho, pelas suas próprias iniciativas. Mas aí também deixa eu fazer um adendo, tá? O que eu falo aqui não é verdade absoluta. Obviamente que não é verdade absoluta. O que eu tô falando aqui é verdade pra mim, porque isso não existe. Não quer dizer que seja certo o que eu tô falando, mas também não quer dizer que seja errado. Só quer dizer que é a minha verdade. E na minha vida, que é o que eu posso falar aqui pra você, os momentos de maior realização pessoal que eu já tive e de maior felicidade associada não foi pelo que eu fiz, mas pelo que os resultados do que eu ter deixado de fazer me trouxeram. Por exemplo, velho, quando eu comecei a empreender nos Jovens de Negócios, depois na Kraus, eu tive que abrir mão do que a maior parte de pessoas da minha idade estava fazendo para poder aproveitar a sua juventude. De ir pra festa, de poder beber, se drogar, de pegar mulher. E te falar, cara, isso faz falta. A gente reconhece em algum momento da nossa vida, quando a gente deixa essas coisas de lado e a gente começa a abrir mão, que isso faz falta sim. Só que aí você deve se perguntar, qual que é o seu foco? Porque se o seu foco estiver alinhado com você precisar abrir mão dessas coisas, então o seu senso de realização pessoal vai ser muito maior quando você tiver conquistas. Por exemplo, quando o Primo Rico entrou na minha vida, quando eu fiz meu primeiro lançamento, quando eu pude conhecer pessoas que eu admirava tanto tempo e passar a chamar essas pessoas de amigos. Isso foi uma coisa que jamais teria sido possível caso eu, como todo mundo, tivesse simplesmente reclamando da minha faculdade para poder aproveitar na sexta e sábado. Então, deixa eu falar uma parada aí na esperança de te motivar, tá? Quando você estiver indo para a festa sexta-feira à noite, para esquecer dos problemas da sua vida e poder curtir finalmente com seus amigos no seu único momento de prazer depois de tantos dias de cansaço, e com isso você ir dormir 4h30 da manhã de sábado, esse vai ser o horário que eu vou estar acordando. Enquanto você estiver dormindo, eu vou estar trabalhando. E quando você acordar meio-dia para começar a se arrastar pela casa pela ressaca que você desenvolveu pelo dia anterior, eu já vou ter produzido mais do que você produziu toda a sua semana. E cada dia que passa, irmão, eu me distancio mais de você, e a cada dia que passa, você fica mais perto de realizar exatamente as mesmas coisas que todo mundo com quem você convive fazendo as mesmas coisas que você faz vão realizar. Ou seja, é uma vida medíocre sem muitos diferenciais em que você precisa sempre trabalhar pelo dinheiro para se aposentar com segurança aos 65 anos, vivendo pelo teto do INSS. E aí você vai chegar nesse momento e ver todas as pessoas que deram conta do trabalho e abriram mão do que elas queriam fazer pelo sonho, pelo prospecto de conseguir fazer coisa grandiosa na vida, e você vai ver que essas pessoas, de repente, poderiam fazer o que elas bem entendessem da vida porque elas não dependiam mais de dinheiro. Elas conquistaram a liberdade para ir para quantas festas elas quisessem, para levar quantos amigos elas quisessem, para estar em qualquer lugar do mundo fazendo o que quer que seja, em qualquer momento, por quanto tempo que fosse, com qualquer pessoa, justamente porque elas trabalharam e abriram mão do que tinha que ter sido aberto para elas se tornarem acima da média. E aí, é polêmico essa parada? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa. Certamente tem muitas ressalvas, tá? Não quer dizer que você nunca possa ir festejar com seus amigos e comemorar em momentos de felicidade, de conquistas. Só quer dizer que você vai garantir assegurar uma vida medíocre se você fizer isso toda sexta e sábado. Não acho que tenha problema comemorar quando alguma coisa muito boa acontece, como prestigiar a felicidade do aniversário de algum amigo, de alguma sua conquista, só que a gente não pode se deixar levar e fazer disso uma rotina que a gente depende, porque essas são as únicas formas em que a gente imagina que vão garantir felicidade pra gente. Não, felicidade vem de dentro com base no que a gente conquista, não o que acontece por causa de acasos e terceiros e coisas aleatórias sobre as quais a gente não tem controle. Se você concorda com alguma coisa que eu falei e se você acha que esse vídeo tem o potencial de ajudar as outras pessoas, deixa o like nesse vídeo, e me dá a sua opinião. Você concorda com isso do que eu falei? Eu quero saber o que você pensa. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os outros vídeos que a gente continuar postando aqui. E sem mais, meu nome é Breno Perrucho, esse os Jovens de Negócios.